pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Faculdade Forte para você, profissional, se atualizar com muita ciência, e trazer aquela prática que você sabe mais do que ninguém para a ciência e unir tudo isso. Vai ser muito especial esse programa para vocês. Hoje eu tô com duas pessoas incríveis que eu vou aprender tanto quanto todos aqui com a Cris Souza, que é uma das principais treinadoras de futsal feminino do mundo. Meu Deus. Mestra em fisiologia do exercício, multicampeã e 2 vezes eleita a melhor treinadora de futsal feminino no mundo, em 2020 e 2024, né? E com Mauro Sandri, que é gerente geral da Magnus Futsal de Sorocaba e preparador físico e da seleção brasileira de futsal. Muito bom ter vocês aqui. Vocês vão me ensinar muito hoje. Eu não sei nada de futebol praticamente. É um prazer tê-los aqui. Eu queria saber um pouco da trajetória de vocês, primeiro, como vocês chegaram, escolheram o futsal. Comece com você, Cris. Conte um pouco da sua trajetória. Olá, muito feliz em receber esse convite. É uma honra poder participar desse bate-papo com todos vocês que vão estar aqui, né, acompanhando as nossas histórias de carreira. E é sempre um privilégio poder contar como é que foi a nossa evolução. Olha só, eu sou uma apaixonada pelo futsal, pelo futebol, desde pequenininha, sempre gostei de jogar. Me interessei pela educação física, acabei fazendo a faculdade, fiz o mestrado também na área da fisiologia e só então fui me tornar treinadora. Já são 16 anos à frente de uma equipe de futsal competitiva que vem acumulando títulos e dando alegria para o Brasil, para o nosso estado, para a nossa cidade. E desde pequenininha você gosta de futebol, de futsal? Sempre apaixonada pelo... Olha, eu diria que primeiro pelo movimento humano e depois pelo movimento humano correndo atrás de uma bola, né? Foi assim que eu me vi apaixonada pela educação física e especificamente pelo futsal. Ai, que legal. E você, Mauro? Paola, Cris, obrigado pelo convite. Faculdade Forte, sempre especial, tem uma ligação já de muitos anos com a faculdade. A minha história no esporte começa tentando ser atleta. Acho que é o sonho, né, de muitos, hoje, meninos e meninas, em ser atleta de futsal, de futebol. Só que quando ainda era atleta, já comecei também a faculdade de educação física, ali na faixa de 16, 17 anos. Meus pais sempre me estimularam muito a isso. E aí eu brinco, né, que algumas pessoas param de jogar por causa de um ligamento, né? No joelho, geralmente. Sim. Eu parei de jogar por causa de uma ligação. Um belo dia, um dos profissionais da equipe, né? Um grande treinador com uma história muito legal no esporte, chamado Fernando Ferretti. Ele me liga e fala assim, Mauro, a gente está acompanhando você nos estágios, né? Que eu era atleta e fazia estágio no clube. Ele falou, pô, a gente vê teu perfil, você tem o perfil para comissão técnica. Ele falou, o que você acha de você parar de jogar e virar membro de comissão técnica? Aí, com 18 anos... eu tomo a decisão de deixar o sonho de ser jogador e entrar numa comissão técnica, numa equipe de alto rendimento. E agora estou completando aí 20 anos já no alto rendimento, trabalhando com os principais atletas da modalidade espalhados pelo mundo. E sempre levei muito essa parte de equilíbrio entre teoria e prática, né? Tem essa vivência na prática, em grandes clubes, seleção brasileira, mas também sempre a formação contínua aí na parte teórica, primeiro na graduação, depois com 3 pós-graduações. Então, tem uma carreira aí muito equilibrada em teoria e prática. Nossa, isso é espetacular. E a gente tem uma evolução muito grande, né? Antes a gente estava batendo um papo e vocês trouxeram a questão do carinho que as pessoas têm pelo futebol. E isso acaba trazendo também para o mundo do futsal, que hoje está crescendo cada vez mais. Porque o futsal, ele veio depois, mas só que ele é muito novo. Eu queria entender isso. Quando ele chegou, ele é muito novo, tem muita evolução de lá para cá, de quando surgiu até agora, evolução com o público, com o gosto pelo futsal e também pela nossa área da profissão de educação física, quanto à atualização, evolução técnica. Como é isso hoje? Eu queria a visão um pouco dos dois. Olha, a gente vinha comentando, né, o quanto o futebol é uma paixão, não só do brasileiro, mas é uma paixão global, mundial. Vários países têm ligas, campeonatos importantíssimos e que movimentam milhares de pessoas interessadas pelo esporte. Aqui no Brasil, a gente sabe, a gente liga a TV, sempre está passando um jogo de futebol, a gente passeia pela cidade, a gente vê os campos de futebol também sempre ocupados, especialmente nos finais de semana. Então, a gente, de fato, vê que é uma paixão. E o futebol, ele tem uma história mais antiga, né? Ele surgiu
lá no século passado, ainda com uma tentativa de uma estrutura de chegar no jogo que é hoje, mas deu muito certo, né? Organizaram os gols, a contagem, e acabou se espalhando muito rápido. Primeiro na Europa, depois chegou no Brasil. Diz a teoria que pelo Charles Miller, né? Foi o primeiro que trouxe da Europa, foi estudar em Portugal e conheceu o jogo, trouxe para cá, e aí começou a compartilhar, primeiro com a elite brasileira, e depois com a população geral tomou gosto pelo esporte, e aí muitos descendentes de negros, né, de escravos começaram a jogar também e se ascender socialmente por conta disso, e acabou que o esporte virou uma paixão popular. O futsal ele vem depois, mais ou menos em torno de 1930, surgiu no Uruguai, por essa necessidade de um espaço reduzido, de poder jogar indoor, né? Tempos frios de chuva, você conseguia praticar em espaços fechados. E aí começou também a se tornar uma paixão por ter essa semelhança com o futebol. Nosso país tem essa característica, né, da paixão pelo esporte com os pés. Quando a gente olha do ponto de vista social, é muito bacana, porque quando uma criança nasce, qual é o presente que geralmente ela recebe? Logo nos primeiros meses, uma bola, uma camisa de futebol do seu clube. Então, já vai estimulando nessa criança, consequentemente nessa família, uma paixão pelo esporte. E o futsal, por ter essa semelhança com o futebol, ele acaba também, né, conseguindo conquistar um público cada vez maior. O futsal, ele se transformou muito ao longo dos anos. Talvez seja um dos esportes no mundo que mais passou por transformações. Quando a gente olha o futebol é muito semelhante ao futebol jogado há 100 anos atrás. O que mudou hoje, talvez as tecnologias, ferramentas, alguns dispositivos, mas o esporte em si ele é muito semelhante. O futsal não. O futsal ele mudou tanto que até o nome dele mudou. O que era chamado antes de futebol de salão, hoje é futsal. Era futebol de salão. Né? As vestimentas, as regras, a participação do goleiro, mudou? A regra também. Antes as trocas não eram limitadas, hoje as trocas são ilimitadas. A forma que o tempo era marcado é de uma forma, agora é de outro. A participação do goleiro, que é muito importante. O goleiro hoje no futsal, ele é um atacante quando está com a bola. Então as equipes fazem muita vantagem com o goleiro jogando na quadra adversária, o goleiro faz gol. No passado o goleiro de futsal não podia nem sair dentro da área. Então olha como o esporte mudou, né? E consequentemente fez com que os profissionais que trabalhassem com futsal também precisassem evoluir. A gente pega na história da educação física, né? No começo do futsal, os profissionais não tinham estudo voltado para o futsal, não tinha nenhuma especialização voltada para o futsal. O futsal ele não tinha profissionais específicos na área. Quem estava ali era quem? Quem gostava, quem jogava futebol, quem jogava futsal, que organizava, comandava uma equipe. E com o passar do tempo, que a gente também foi formando profissionais específicos para trabalharem com futsal. Então, a gente vê o nível dos profissionais, consequentemente o nível dos atletas, o profissionalismo da modalidade cada vez maior. Então, a gente passou por essa transformação num curto espaço de tempo. Quando a gente olha assim, há 20, 30 anos atrás, era outro esporte. Essas mudanças aconteceram nesse espaço. E hoje o futsal é uma potência, um fenômeno aí que eu acredito muito, não só a nível nacional, mas também a nível mundial. Eu vejo que vocês trabalham mais com atletas de alto rendimento e tudo mais, mas só que voltando um pouco... O futsal já começa logo na escola, né? Então, todas as escolas, todas, tem futsal. Então, você pega, a maioria das escolas tem aquela quadrinha lá de futsal e começa desde ali. E aí, eles saem da escola, tem o futsal de várzea que a gente estava falando sobre isso. E a gente tem essas questões de lesões, porque é muito diferente esse futebol dado em escola, o futsal, futebol, enfim... dado na escola, várzea e o treinamento. E qual que é a instrução que a gente dá para um profissional de educação física pensando nos erros comuns nessa população e na população de atleta e alto rendimento? Como que é a instrução a gente como profissional, vocês como professores, além de profissionais, vocês instruem esses profissionais com os cuidados? Eu fui preparador físico durante 20 anos, né? E eu sempre falo que na educação física, as disciplinas mais importantes não são as esportivas. Não é o futebol, o vôlei, o basquete, o handebol, porque isso são experiências que a gente adquire até mesmo ao longo da vida. Quais são as disciplinas mais importantes? São aquelas mais complexas.
anatomia, fisiologia, cinesiologia, biomecânica, essas disciplinas são mais importantes. Então, os profissionais com formação, aqueles que passaram pela graduação, que passaram pela especialização, que são os profissionais que estão dentro do ambiente escolar, ou muitas vezes dentro de clubes estruturados, organizados, eles têm uma capacidade, não apenas didática, mas de conhecimento para orientar as suas atividades com segurança. Então, as crianças vão estar em segurança, vão estar nas mãos de bons profissionais, vão ter uma metodologia, vão ter um planejamento, vai respeitar principalmente os estágios maturacionais da criança, que muitas vezes são desrespeitados, vai entender a diferença de públicos, tanto feminino como masculino, faixas etárias. Então, tem uma diferença. Quando as crianças ou adolescentes, mesmo adultos, são expostos a ambientes onde não tem esses profissionais capacitados, que não têm essa formação, que não passaram pela faculdade, por especializações, a gente acaba muitas vezes expondo eles a ambiente de riscos, porque os treinamentos não vão ser controlados, não vai ser respeitado intensidade, volume, pausa, vai provocar sobrecargas, muitas vezes vai provocar lesões, não apenas a médio prazo, mas às vezes a longo prazo, lesões crônicas que a criança não vai sentir naquele momento, mas quando ela chegar na vida adulta, ela vai ter problema de joelho, quadril, coluna. Exatamente. Então, essa é a grande diferença. Ambientes onde você vai ter profissionais capacitados, porque hoje, né, a educação física é reconhecida como uma área da saúde. Então, você vai ter profissionais, que é o juramento que nós fizemos, de promover saúde. Que você não vai encontrar no ambiente da várzea, você não vai encontrar em outros projetos que não tenham essa formação e esse profissionalismo. Com certeza. E pensando até nesse processo de desenvolvimento, tem a questão das meninas, né? A gente teve uma mudança do panorama, talvez até com o que passa na televisão hoje. A gente vê mais o futebol, e agora você disse até do futsal, que eu queria que você trouxesse essa questão do futsal televisionado, que vai ter agora, né? Até pelo Casé, que você disse, que vai passar. E eu acho legal que as meninas estão criando um interesse maior no futsal. Eu vejo pela minha filha, né? Tem 14 anos, as meninas têm jogado bastante. E é um rompante pra gente. Mas também tem a parte do treinamento, do respeito à puberdade. Como que você vê isso, Cris? Exatamente. A gente, com o passar dos anos, as meninas passaram por um período de proibição de jogar futsal, jogar futebol, esportes coletivos, de um modo geral. Isso foi feito uma lei revogada no começo dos anos 80. E aí, a partir daí, as meninas começam a se interessar pelos esportes coletivos. E o futsal entra também como essa modalidade. Daí para cá, vem se interessando, vem jogando. E os profissionais também com essa necessidade de estudar mais, de poder aprender sobre as meninas que estão iniciando a prática, ou iniciando, ou já praticando com uma certa destreza, né? Então, é importante também eles estarem antenados para isso, com esse conhecimento, para poder favorecer o ganho de performance dessas meninas ou o ensino da melhor maneira possível. A gente tem visto um movimento gigante, principalmente com o futebol feminino, que, segundo pesquisas, aí já fontes confiáveis, tem uma projeção de que até 2030 o futebol feminino vai ser o quinto maior esporte consumido no mundo. Que legal. E o futsal feminino vai pegando carona por conta dessa semelhança de modalidade, né? Jogado com os pés, faz gol. Então, tem goleiras, jogadoras de linha. Então, essa semelhança vai atraindo também muitas meninas para a prática, não só do futebol, mas do futsal também. Isso é muito legal. E também, a gente, antes de entrar na diferença, que eu quero saber entre a diferença da base, do treinamento de base, para o treinamento do alto rendimento, que eu queria entender desse processo, eu queria saber dessas pessoas que treinam, usam o futebol, o futsal, aos finais de semana. Elas deixam, não jogam a semana inteira, não fazem nenhum tipo de treinamento. E até a orientação, que eu acho que cabe nessa fala de vocês, do profissional de educação física com essas pessoas que buscam o futebol para jogar com os amigos no final de semana e não tem nenhum tipo de preparo. Vem o futebol como uma brincadeira e como um hobby, que é legal ver, é super prazeroso tal e tudo mais, mas não tem nenhum tipo de preparo para o jogo. Como que vocês veem os profissionais agindo? Existem profissionais nessas áreas ou a galera chega, se reúne, eu combino com os amigos e vou para um campinho e jogo? Como que é isso? Quero entender. Os atletas finais de semana, eles estão expostos 6 vezes mais à ocorrência de lesões. E aí tu pergunta assim, Mauro, mas por quê?
Por que esse índice tão maior de lesões, né? Porque, de fato, eles não têm uma preparação para aquela modalidade. Isso não acontece somente com o futsal, o futebol. Isso vale para todas as outras modalidades esportivas. Os atletas num cenário beach tênis, tênis, vôlei, alguns esportes ainda têm alguma característica mais complexa, que são os esportes com saltos e giros. Tá. Então, por exemplo, o cara vai jogar final de semana, de repente, um golfe, um esporte tranquilo, ele vai fazer uma corrida, é um esporte que tem menos giros, tem menos saltos, ele vai ter alguns padrões de lesões. Mas quando você envolve giros e saltos, como é o caso do basquete, do futsal, do futebol, esportes mais agressivos, voleibol, você tem uma exposição maior de musculaturas e articulações. Qual a diferença para o atleta profissional? É que ele se prepara para aquilo. Ele faz um fortalecimento muscular, ele faz trabalho de mobilidade, ele tem profissionais, um staff ao lado dele orientando, ele tem cuidados nutricionais, ele tem cuidados muitas vezes da parte da psicologia esportiva, ele tem um corpo técnico todo ao seu dispor. O atleta de final de semana não passa por isso, a grande maioria não. Então ele trabalha, tem sua atividade, né, corriqueira no dia a dia e no final de semana ele vai praticar uma modalidade esportiva como hobby, muitas vezes sem nenhuma preparação. E o que acontece? O corpo dele não está preparado. Então mesmo ele praticando uma vez ou duas por semana, ele está muito mais exposto àquele que está treinando todos os dias. E junta com churrasco e cerveja. Nossa. Né? É um combo, né? É um combo. É um explosivo perfeito. Eu falo que um exemplo bem simples assim é quando a gente fala do aquecimento para as atividades. O aquecimento ele demonstra muito, né, o cuidado de cada um e o perfil de cada pessoa com o seu corpo e com a sua saúde. Quando a gente vai fazer um treinamento, né, no nosso nível, que a gente tanto com o feminino como o masculino, os aquecimentos demoram 20, 30, 40 minutos. Olha o tempo que a gente dedica para preparar o corpo dos atletas para realizar a atividade principal. Quando alguém vai fazer um jogo de final de semana, o aquecimento demora 1, 2, 5 minutos no máximo. Minutos. No máximo. 5 minutos de aquecimento, ele movimenta para um lado, para o outro, a bola vem, ele já chuta, ele está pronto para o jogo. E muitas vezes esse primeiro chute, ele já se lesiona. Entendi. Pelo corpo não está preparado. Não está preparado e não está nem, nem treina às vezes. Treina. Você entra ali para jogar com os amigos, né? Mas a gente também passa pelo momento de transição. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas se preocupam com a sua saúde e com o seu corpo. Então, eles também entendem que essas lesões que acontecem, elas vão afastá-los do hobby, daquilo que elas gostam de fazer. Então, a gente também observa um movimento cada vez mais, pessoas procurando personagens trainers, academias especializadas nesse trabalho para práticas esportivas, fazendo atividades funcionais, fazendo uma preparação específica para a sua modalidade. Então, a gente também vê o movimento das pessoas olhando cada vez mais com carinho para essa preparação. Então, a nossa expectativa como profissionais da educação física é que a gente consiga conscientizar as pessoas e que a gente diminua a ocorrência de lesões nesses atletas de finais de semana. Isso é muito bom. E a diferença entre preparador físico e treinador, que você falou, precisa de uma preparação física, né? Precisa disso tudo, precisa de uma preparação, né? Que a gente estava falando sobre isso. Eu falei, cara, a pessoa que está fazendo uma preparação é o antes de tudo. Ele está se preparando para aquele momento. Diferente da parte do treinador que está ali mais na especificidade da quadra e do treinamento. Mas qual que é a diferença desses dois para o profissional de educação física? Até pensando em especializações. São especializações diferentes? Ou ele faz uma especialização e nela contempla tudo isso? Eu acredito que a especialização ela vai te dar uma bagagem, né, para você ter condição de entender qual que é a função de um preparador físico, muito mais relacionada à preparação desse corpo que vai estar sujeito a muitas orientações técnicas e táticas que o jogo exige, né? Então, mas para além disso, a própria função do preparador físico é fazer um trabalho cognitivo para que na hora do jogo todas essas informações sejam melhores absorvidas e o atleta consiga colocar isso em prática, né? Então, eu diria que eu acho que o Mauro pode falar um pouquinho melhor da preparação física. Eu já tenho falado aqui da fisiologia, do quanto é importante esses conceitos para que o profissional tenha segurança em planejar suas ações,
direcionadas para esse desenvolvimento das capacidades físicas, e já o treinador ou a treinadora está muito voltado para que o atleta vai desempenhar dentro de quadro, como é que as atletas vão se relacionar, como é que elas vão se conectar para que aconteça uma jogada de ataque, uma jogada de defesa, uma transição. Então, são aspectos do próprio jogo, né? Mas que o atleta, de fato, precisa estar até neuromotormente estimulado para conseguir desempenhar. Sim. E qual é essa diferença? Quando a gente vê, muitas vezes, um atleta ou até mesmo uma equipe praticando uma atividade esportiva, a gente não consegue visualizar a quantidade de profissionais que tem aí por trás, né, nesse staff, para que aquele atleta esteja nessas condições, em alta performance. Hoje, por exemplo, no clube, na seleção brasileira, a nossa comissão técnica é composta por mais de 10 profissionais. Meu Deus. Então, a gente fala muito do treinador e do preparador físico, né, que a gente chegou na resposta através dele, mas a gente tem muitos profissionais. A gente tem um médico, né, responsável do departamento médico, a gente tem um fisioterapeuta responsável, né, pelo dia a dia, por identificar, por recuperar os atletas. A gente tem o treinador, a gente tem auxiliar técnico, a gente tem, no caso do futsal, a gente tem preparador físico, fisiologista, preparador de goleiro, sem falar outras áreas, preparador né? de goleiro. Exatamente. Tem um combo de profissionais. Qual a principal, né, diferença? É que antes a gente falava muito sobre multidisciplinaridade, que eram várias áreas, como eu apresentei aqui. Hoje a gente fala muito de transdisciplinaridade, onde essas áreas se conversam e até mesmo, de forma ética, uma invade um pouquinho a área do outro para fazer um trabalho conectado de excelência. Quando a gente fala só de preparador físico e treinador, o treinador ele fica mais responsável pela parte técnica e tática. Então, no jogo de futsal, o treinador fica mais responsável, uma predominância, não exclusividade, uma predominância, em organizar a equipe taticamente, os movimentos, as jogadas, né? Tecnicamente, melhorar os fundamentos, o passe, o chute, condução de bola. E o preparador físico fica predominantemente responsável pelos aspectos físicos, por melhorar as valências físicas, força, velocidade, agilidade, potência. Por que eu falo predominantemente? Porque os dois precisam estar muito conectados. Sim. Com o preparador físico, eu preciso conhecer as regras do jogo, porque somente assim eu vou treinar as valências físicas para se adaptar ao jogo. E o treinador, ele também precisa entender de parte física, senão ele vai sobrecarregar os atletas, ele vai fazer com que os atletas fiquem desequilibrados ao longo da temporada, então cada um precisa invadir um pouquinho a área do outro. Mas isso é uma coisa, foi uma coisa que vocês foram construindo, né? Com o tempo, esse trabalho em equipe, porque na faculdade mesmo, eu digo, a gente não aprende a transitar entre as profissões, entre as áreas, a delegar quando tem que delegar, a compartilhar e a saber o espaço de cada um. Perfeito. Na faculdade a gente não aprende isso, a gente aprende com a vida e muitas profissões às vezes são solitárias. Então, às vezes o profissional ele puxa muito para ele. Eu falo que se a gente, como profissional de educação física, não abocanhar o exercício como o nosso, claro, todas as profissões querem abocanhar o exercício. Então, a gente tem que entender o espaço de cada um. Como que vocês orientam alunos de vocês nesse entendimento que não é natural do ser humano e não é natural da faculdade, de compartilhamento dessas responsabilidades, saber quando entrar, quando é a hora do outro, quando é a hora do treinador, quando é a hora do preparador, quando é a hora que eu preciso passar para fisioterapeuta, você estava até falando que estava falando com a físio, porque tem atleta lesionada, quando é a hora de passar para o outro profissional? Que o Mauro vem falando, precisa estar muito conectado, né? Porque a qualidade de performance, a qualidade de vida da atleta, ela vem em primeiro lugar. A gente precisa entender como é que eu deixo ela em alta performance. E isso, o que ela está apresentando ali, o que o Mauro falou. Tem um problema, ela não está conseguindo desempenhar por muito tempo. Então, a gente vai conversar com o profissional da preparação física para entender qual que é o limitante. Às vezes é uma dor, né? Ela está com uma dor em alguma articulação e aí precisa cuidar dessa dor para então, enfim, estar disponível para fazer um exercício que potencialize essa capacidade física que precisa prevalecer no jogo. Uhum. Então, eu acho que é muito diálogo, é sentar de fato para discutir, ter um estudo de caso para a gente poder chegar num fator, num denominador comum. Sim, que seja partilhado ali para todos os profissionais.
Até a revista Forbes, ano passado, ela fez um estudo com N significativo, não só apenas no esporte, mas com vários segmentos, falando quais eram as 3 principais características que os empregadores buscavam na contratação de funcionários. E olha que interessante, uma das características era trabalhar em equipe. Porque quando a gente fala assim, você sabe trabalhar em equipe, a maioria das pessoas acha fácil isso. Eu sei, claro que eu sei, eu estou acostumado. Mas como você falou, Paulo, assim, no nosso íntimo, a gente tem muita dificuldade com relação a isso. Quanto mais você vai crescendo profissionalmente, eu falo que mais a gente vai ter que se despir do nosso ego e da nossa vaidade, para ouvir outros profissionais de outras áreas, contribuir com o nosso trabalho e também, de forma ética, fazer o mesmo com outras áreas. Essa talvez uma das características dos profissionais do esporte que estão no alto rendimento, que se mantêm no alto rendimento durante tanto tempo. Eles sabem trabalhar em equipe. Não é fácil. Como eu falei, os nossos staffs são muito grandes. Se você não tiver sabedoria para gerenciar todos esses pensamentos, toda essa vaidade, todo esse ego, você tem muita dificuldade. Não, e é verdade, a gente como no nativo, no natural da gente, a gente não consegue partilhar. A gente quer segurar tudo pra gente, né? E quando a gente pensa como profissional de educação física, eu acho que o atleta, ele tem talvez que vem de criança, aquele carinho especial pelo profissional de educação física, um olhar diferenciado e talvez um senso de vou desabafar com o meu professor. E como vocês transitam nessa parte ética entre o que foi falado do profissional, que às vezes do atleta, que vai influenciar em todo aquele preparo, talvez um problema pessoal, emocional, que eles desabafam com o profissional de educação física, provavelmente desabafam muito com vocês. Como vocês passam isso para a equipe, respeitando todas as regras éticas? Porque você sabe que você está numa linha tênue entre prejudicar um trabalho de uma equipe toda e também respeitar a parte ética da confidencialidade do que aquele atleta te falou. Como que vocês fazem isso? Principalmente mulheres, elas devem desabafar demais. Bastante. A gestão do grupo, ela é fundamental, assim. Eu diria que a comissão, no momento em que a gente está ali trabalhando com a equipe, ela precisa estar imersa no processo, né? Para entender, de fato, o que cada uma está trazendo. Acho que esse é o primeiro passo. Por isso que é importante também a gente dar valor às disciplinas que a gente vivenciou durante a formação, da didática, da psicologia. Todos esses conhecimentos ajudam a gente a entender melhor o atleta, até onde começa o limite de uma, da outra, né? Mulheres têm problemas também, os meninos também têm, mas eu acho que quando a gente entende o propósito do coletivo, a gente consegue administrar melhor tudo isso. Acho que essa vaidade existe também, mas ela tem que ser saudável dentro do grupo. Às vezes uma atleta quer ser artilheira, mas ela precisa entender, e a gente tem que deixar isso muito claro, que o objetivo principal é ganhar a competição, por exemplo, né? Então, acho que tudo isso tem que ser muito bem... Você precisa confiar muito no corpo técnico que faz a direção do trabalho e quem está à frente disso, entender essas responsabilidades no dia a dia com as atletas. Sim. Essas conversas são muito interessantes, né? Porque a gente vai fazendo algumas reflexões e a Cris trouxe um tema bacana, que são algumas disciplinas que a gente vivencia na formação, e uma delas é a própria ética. A ética é uma disciplina que está na grade curricular, que quando a gente está como acadêmico, a gente olha para aquilo e fala, isso não serve para nada. Que saco. Que saco, vou perder um tempo aqui, fazer um trabalho de ética, ter que fazer uma dissertação. E cada vez mais, quando a gente está atuando, quando passar dos anos, a gente vê o quanto essa disciplina é importante. O quanto faz o profissional ter um diferencial quando ele respeita todas as barreiras, digamos assim, né? E as linhas na comunicação com vários agentes do esporte. Quando digo a gente não fala só com o atleta. A gente fala com o atleta, a gente fala com o empresário do atleta, a gente fala com os pais do atleta, Sim. A gente tem comunicação, de repente, com a torcida, com diretoria, com patrocinadores que pressionam o atleta. Olha quanta gente envolvida nesse processo. Então, a gente tem que ter muita sabedoria para tomar decisões. Por exemplo, o que é tratado individualmente, o que é tratado coletivamente? O dia a dia é complexo pra caramba. Surgem vários problemas, várias demandas. O que eu exponho o atleta ao grupo e abro, aconteceu isso, e falo para todos. E o que eu trato individualmente só com ele? Uma decisão difícil, que vai passando muito pelo feeling, pela experiência, pela ética,
né? Então, o dia a dia, né, ele vai nos dando pra gente, assim, muita bagagem pra gente tomar as decisões da maneira mais assertiva. Se tu falar, vocês acertam sempre? Claro que não. A gente vai tomar algumas decisões que a gente acaba se arrependendo depois, né? E é o que eu falo, eu prefiro errar pelo excesso do que errar pela omissão. Sim. Então, em alguns casos que eu acho que tem que se posicionar, que eu tenho que cobrar o atleta, que eu tenho que orientar o atleta, às vezes a gente erra pelo excesso, mas nunca por omissão. E para finalizar, ao longo da carreira, cada profissional, ele também vai definindo algumas linhas. Eu vou compartilhar uma minha, por exemplo. Com os meus atletas, eu sempre faço o seguinte, eu tenho uma relação muito próxima com todos, uma relação de confiança, a ponto de falar para eles assim, compartilhem comigo todos os seus problemas, todos os seus segredos, o que está acontecendo no seu dia a dia, porque somente assim eu vou conseguir ajustar o seu treinamento. Então, tem atleta que está se separando, tem atleta com problema financeiro. Influencia demais. Atleta está com um filho recém-nascido. Então, olha quanta coisa. Eu falo, cara, abre o jogo comigo, porque se eu souber, eu vou te ajudar. Então, eu tenho uma relação muito próxima, mas, em contrapartida, eu não tenho vida social com nenhum atleta. Nunca tive, durante 20 anos. Nenhum atleta vai na minha casa, eu não vou na casa de nenhum atleta, eu não saio para festa, eu não bebo, eu não tenho essa relação. Eu posso, amigo, é uma palavra, né, complexa. Amigo, porque eu amigo tenho, que eu digo, né, de ir em casa, sentar, eu tenho uma relação de amizade e confiança, sim, mas não uma relação de amizade social. Exatamente. Essa parte ética que você disse, eu acho muito importante a gente trazer. Até fui num congresso de ética, porque eu acho que a ética ela vem muito com o amadurecimento do profissional. Faz todo sentido. Então, a gente quando está lá fazendo faculdade, você não leva a sério muita coisa. Porque você não sabe muito o que você está lá no AUE, né? Mas aí depois, quando você percebe que a vida vai te dando vai te dando uns tabefes, você vai aprendendo sobre tudo isso, sobre os valores morais, éticos e o quanto é importante tudo isso que vem com essa sabedoria que vocês conquistaram com o tempo. Com certeza, vocês de 10 anos atrás são outra, tipo, uma pessoa totalmente diferente, que vocês nem devem reconhecer. Verdade. Do que vocês são agora, né? E essa orientação, ela mudou com o tempo. Então, um profissional que está começando de educação física, que está começando essa parte de preparação e como treinador, ele deve cometer muitos erros nesse início. Erros para acertar, né? Que eu acho que o erro nunca é querendo errar. Quais são esses erros mais comuns que ele comete? Vocês? Eu lembro, Cris, eu vou pedir permissão para falar, porque eu lembro de cara, assim. De cara? De cara. Durante a faculdade e nos primeiros anos de formado, eu tinha a errônea convicção que eu ia tratar todo mundo igual. Sabe, comigo não tem, vai ser todo mundo igual. Todos vão ter que fazer o mesmo treino, todos vão ter que treinar ao mesmo tempo, vai ter cobrança para todos. E com o passar do tempo eu vejo que não é bem assim, sabe? Até tem uma frase que eu uso muito hoje que é o seguinte: tratar os desiguais com igualdade pode ser burrice. Tratar os desiguais com igualdade pode ser burrice. Vou dar um exemplo, né? Falcão, o melhor jogador de futsal de todos os tempos. Tive a oportunidade de trabalhar com ele 8 anos. Poxa, eu não vou tratar o Falcão igual um garoto que está subindo da base para o profissional. Eu não digo em questão de respeito. Respeito, tratamento ético, comportamento, postura, eu vou tratar, claro que igual. Mas, por exemplo, se o Falcão chega e falar assim, Mauro, eu estou muito cansado, cara. Poxa, eu gravei um monte de comercial, fiz um monte de coisa, poxa, tu me libera desse treino? Eu falei, claro, cara, olha a tua história, olha a carreira, olha tudo que tu conquistou e construiu. Você merece esse tipo de benefício. Se um atleta de 18, 19 anos chega e fala assim, pô, Mauro, eu não queria vir no treino, tá? Tu me libera pra eu dar uma descansada? Eu falei, claro que não. Foi pra balada? Pô, porque eu fui pra noite, não dormi bem? Eu falei, claro que não, cara, você tem que estar aqui, cara, porque você tem que passar por esse processo de amadurecimento pra lá na frente você conquistar o mesmo direito, né? Citando o exemplo do Falcão, mas poderia citar vários outros atletas. Então, esse foi um erro que eu cometi no começo da carreira, assim, de achar que ia tratar todo mundo igual. E eu vi que na prática não funciona assim. Não é nada disso. Nada disso. E você, Cris? Pois é, né? A gente, um outro erro também, o Mauro, é difícil a gente assumir, é desafiador pra caramba. Mas eu acho que de achar que a gente sempre tem o controle do jogo. Verdade. É um erro que a gente, muitas vezes eu cometi também, não é. Eu acho que o dia a dia, a vivência, vem mostrando pra gente que a gente precisa, sim, gerenciar um jogo, criar situações para que as nossas atletas cada vez mais possam decidir, possam estar livres para tomar decisão, para entender o que o jogo está pedindo, fazer leitura do jogo. Eu acho que isso é algo bem importante. Outra coisa que eu estava comentando também é que a forma como a gente vê o jogo, a gente sai achando que o que eu aprendi
né? Como eu fui ensinada a trabalhar o passe, a trabalhar a finalização, isso, eu vou levar para a vida. Não, a geração é outra, as circunstâncias são outras, mudou muita coisa e a gente precisa estar antenado ao que essa nova geração, inclusive, traz de repertório motor, como é que eu vou organizar o meu planejamento para alcançar e estimular aquela criança, aquele adolescente, enfim, ou aquela própria atleta adulta. Então, eu acho que entender que o conhecimento ele é sempre renovável, a gente sempre tem que estar antenada para atender às necessidades que aquele grupo está trazendo para a gente. Isso é super importante você falar, porque hoje com a internet, você traz a questão até da internet, a gente tem a galera que fala, né? E agora tudo é execução. Até conversei num podcast sobre isso. Eu falei, gente, tudo é correção de execução. Então, exemplo, você está executando o agachamento errado. Você está fazendo a elevação pélvica errada, porque você tem que colocar o pé aqui, o negócio aqui. Aí você fala assim, cara, calma. Tem a anatomia da pessoa, tem toda a parte biomecânica, tem que respeitar a individualidade. Quando vocês trabalham com esses atletas, eles, se você pegar a base, né, que começa lá na base e vai para o alto rendimento, eles vêm com alguns vícios importantes que precisam aprimorar, precisam melhorar, mas tem vícios que às vezes são bons para o jogo, que eu vejo que alguns atletas, eles têm algumas sacadas assim no jogo, que é totalmente contrário a qualquer livro que mostre a execução do movimento e dá certo. Como vocês trabalham, eu não sei agora a pessoa, é técnico, é preparador ou são os dois? É o treinador, preparador, quem faz essa parte de olhar esse movimento, aprimorar o movimento ou não mexer no movimento, porque está dando certo? Quem entra nessa parte? São dois momentos, né? Quando a gente trabalha principalmente com categoria de base, né, com iniciação esportiva, adolescentes, os staffs são menores. Então, o treinador, ele é tudo. Eu falo que é o treinador do bloco do eu sozinho. Preparador, exatamente. Tudo, técnico, tudo. Tudo. Então, ele também tem essa responsabilidade de cuidar nessas orientações para encontrar, né, os melhores padrões de movimento que se adapte para cada atleta. Quando vai chegando hoje ali sub-18, sub-20, adulto, aí sim o staff vai ficando maior e consegue compartilhar e dividir um pouquinho mais. O que é legal de staff maiores é que a gente consegue discutir alguns temas. Né? Por exemplo, vou trabalhar eu e a Cris, né? A gente vai ver um atleta que só passa e chuta com o pé direito, por exemplo. Tá. A gente vai discutir, vai conversar. Cris, o que você acha? Ele só passa e chuta com o pé direito. Acho que vale a pena a gente insistentemente treinar e melhorar a perna esquerda ou do jeito que está. Para o esporte, não é melhor a gente focar naquilo que ele faz bem e a gente ganhar ainda mais performance com isso? E na história do esporte tem vários atletas. A gente pega o Messi, por exemplo. O Messi faz tudo com a perna esquerda. Sim. E ele é o Messi. Você imagina se algum profissional tivesse lá atrás encrespado com ele, que ele tinha que fazer tudo igual com a perna direita. Será que ele continuaria sendo o Messi? Será que ele não teria mudado o seu padrão de movimento? São reflexões, são decisões que, como comissão técnica, a gente vai conversar e avaliar o que deve ser feito. Não, isso é muito legal, esse trabalho em equipe entre vocês e entender também, porque, exemplo, você pega o Neymar, né? Eu vejo que ele tem aquelas firulinhas que ele faz, que eu não sei como é que chama, aqueles passes que até às vezes o técnico fica bravo. Chega um pouco, para de fazer isso. Eu já vi várias vezes ele brigando porque fica fazendo com muita frequência. Isso acontece muito na parte... As meninas eu acho que fazem menos, né? Na verdade, eu acho que a gente precisa ter o equilíbrio, né? A gente falou aqui do que seria um comportamento individual, foi a pergunta, mas eu acho que a gente tem que levar isso para o coletivo. Eu acho que, na verdade, a gente vem com treinadores muito... a gente quer copiar muito o modelo espanhol, o modelo europeu, e aí a gente vê um problema. Eu trago também essa reflexão. A gente também precisa trazer esses questionamentos para o jogo jogado, né? Não só para a performance individual. Então, eu vou dar um exemplo para tentar explicar. A gente vê o campeonato europeu, os jogadores fazendo muito 2 toques, toque de primeira. E essa não é muito a característica do brasileiro. E muitas vezes a gente quer importar isso. E aí limita o jogo. E como que a gente limita isso? Fazendo só jogo de 1 toque, coletivo de 2 toques. E muitas vezes a gente perde essa criatividade que é do brasileiro. Esse repertório a gente deixa de colocar isso como um diferencial, uma ferramenta a mais. Mas também acho que tem que ter o equilíbrio. Não dá para ser toda hora
o drible, o excesso de toques na bola. Precisa, no meu ponto de vista, o atleta ou o jogador que está iniciando, né, o amante do esporte, ele precisa entender que momento que ele vai precisar dar um passo de primeira para acelerar uma jogada, ou que ele tenha que ficar com a bola para esperar o marcador tomar uma decisão e aí ele dá aquele passe que a gente vê que é característico de alguns jogadores e jogadoras que a gente chama de diferenciado. Sim. Então, acho que passa pelo comportamento individual, mas a gente tem que ter esse olhar também para o comportamento grupal e para o comportamento coletivo, que seria o 5x5, no caso do futsal. Sim, e essa questão mesmo de treinar e preparar, hoje a gente vê no mundo feminino, está muito crescente, né? Sim. Então, tem poucas mulheres no comando de parte técnica do treinamento, mas a gente estava falando com relação à arbitragem, que já tem várias mulheres, quando na minha época de faculdade tinham vários cursos de arbitragem, e várias meninas já faziam lá atrás. Como que está essa evolução do comando feminino? Porque eu sempre vi muitos homens preparando e treinando, eu não sei como que é no time masculino, se tem também mulheres, porque no time feminino são poucas mulheres e agora esse comando está aumentando, mas antes eram muitos homens. Como que está essa evolução do comando feminino no futsal? Olha, ainda não está do jeito que a gente quer, mas a gente já vê as mulheres aparecendo no protagonismo, né, das quadras e dos campos. Recentemente, Júlia Passeiro escreveu um artigo falando justamente disso, do futebol de meninas liderados por meninos, por homens, né? Ainda essa é a realidade, mas a gente já vê a mudança acontecendo. Exemplo do que a gente vivenciou agora na Libertadores. A maioria treinadores homens ainda, mas as 3 mulheres treinadoras das 4 que estavam na competição, as 3 chegaram no pódio. Legal. Primeira, segunda e terceira. E essa medalha que você está? Essa medalha aqui da Libertadores. Olha a medalha, que linda. Mostrar pro pessoal. Olha que linda essa medalha. Então, é muito legal a gente ver uma mudança dessa. A gente ganhou a Libertadores em 2022 com o Taboão Magnus e só tinha eu de mulher como treinadora na competição. Dessa vez a gente já tinha 4 e 3 chegaram no pódio. Mas você acha que a mulher treinando a mulher tem uma sensibilidade maior de entender o lado da mulher ou não tem nada a ver isso? Tem as mulheres. É que assim, é recente também, né? A gente precisa registrar mais isso, escrever sobre, porque também para as mulheres é uma novidade. A maioria das meninas são acostumadas a serem lideradas por treinadores homens. Então é um quadro recente. Mas elas se sentem hoje. O meu plantel gosta muito de ter uma mulher no comando por N fatores. Por entender a condição de uma mulher, o corpo de uma mulher, mas também por saber que a mulher ela é mais detalhista, ela vai olhar, às vezes, questões que para o menino, por ele ser mais estimulado, né, a gente fala de obediência tática. As meninas são mais obedientes. Não, é que elas estão mais atentas às informações porque elas vivenciaram menos. Tá. Essa ainda é a condição. Os meninos não, eles são mais encorajados, então eles se tornam mais corajosos para experimentar novas vivências. E as meninas, a gente tem que criar esse ambiente para elas experimentar, para elas se encorajar e tomar melhores decisões. Para ela se sentir parte também, né? Sim. E no futsal masculino, tem mulheres no comando? Poucas. Na preparação? Infelizmente, são raras, né, os casos onde tem mulheres no comando. Assim, tem algumas excelentes profissionais, inclusive, fazendo grandes trabalhos, mas ainda tem uma resistência, ainda é um processo que precisa evoluir. Romper barreiras. Romper barreiras, exatamente. O que me deixa feliz, né, é saber que as mulheres elas estão ganhando cada vez mais espaço, não apenas com parte técnica. Hoje a gente vê muitos profissionais, né, como aos pouquinhos está acontecendo. Fisioterapeutas, preparadores físicos. Quando a gente fala até de outras áreas, né, a gente vai ver narradoras, comentaristas, sim, as árbitros que a gente falou, assim. Então a gente está ganhando, as mulheres estão ganhando esse espaço aí em várias áreas, assim como deve ser. Mas você acha que é falta de interesse por parte da mulher ou falta de senso de pertencimento? Não, eu acho que passa muito pela cultura. A cultura que está muito enraizada e tem que romper aos pouquinhos, tem que romper nessas barreiras. E precisamos do quê? Cada vez mais profissionais, assim como a Cris, de excelência,
que vão ter essa oportunidade de ocupar esse espaço e vão fazer excelentes trabalhos nesse espaço. E todo mundo vai olhar e vai falar assim, caramba, deu certo. Eu vou. Eu vou. Assim como aconteceu no exemplo aqui sobre os Libertadores. Em 2022, 2023, a Cris era a única mulher no comando de uma equipe. Pô, ela foi lá e ganhou. Então, quem tá de fora olha assim, caramba, olha só que legal. Por que ganhou? Ganhou por isso, por isso, por isso. Opa, eu sou mulher, eu vou também. Quem é diretor, quem está contratando, fala, meu, deu certo assim, eu acho que eu preciso de uma mulher para comandar a minha equipe. Desbravar, entendeu? né? Então, o negócio vai pioneiro. acontecendo. É muito importante que esse pioneirismo passe por pessoas extremamente competentes. Isso é super importante. Eu queria acrescentar que é muito fato isso que o Mauro está falando, mas assim, uns 4 anos atrás, quando a gente começou a escutar a primeira narração de mulher feminina, eu vi uma reclamação das mulheres. Ai, não gostei da voz. Caramba, esquisito. Estranheza. Mas porque a vida inteira a gente viu, novo, né? escutou um homem narrando, Galvão Bueno, enfim. E aí, hoje você vai assistir um jogo de futebol, de futsal, e você vê uma narradora, aquilo já está comum. Já é muito familiar. Então, num primeiro momento, foi um estranhamento, mas a gente se permitiu ouvir. Hoje a gente se permite emocionar. Quem vai no jogo assistir um jogo de menina também tinha um certo preconceito. Falar, será? Vai ser bom o jogo? E aí, quando você vai, você vê que é emocionante, que aquilo te deixa maluca, né? Os relatos da Libertadores, a gente virou o jogo. Tava 2-0 para a Argentina e a gente virou o jogo. Então, depois, na volta, todo mundo, caramba, Cris, que jogo, todo mundo ficou emocionado. Então, quando você se permite, aí sim, você vai se emocionar, você vai ver que aquilo tem muita propriedade em tudo que está sendo feito. Sim, com certeza. E tem até o curso da pós daqui, de futsal, né? Vocês vão poder explicar melhor. Eu queria até que vocês falassem sobre isso. Temos já meninas fazendo o curso ou é mais um público masculino? Não, a predominância é masculino, mas temos sim, em todas as turmas, meninas realizando especialização, o que é muito legal. Então, desbravar território, né? Exatamente. Que legal. É isso, eu acho que elas precisavam desse encorajamento. Tem uma pós, como uma professora dando aula, com uma experiência multicampeã, trazendo aqui, dividindo o seu dia a dia, como é feito o treinamento. Tem o Mauro que abre essa oportunidade. Ela vai se sentir encorajada para concorrer essas vagas. Isso mesmo. Né? Quando abrir um processo seletivo lá no Magnus, no Taboão, no Palmeiras, no Corinthians, enfim, ela, eu estudei, eu fiz uma especialização, por que não também tentar concorrer a essa vaga? E como é uma área que está precisando de mulheres, né? Isso é muito legal, porque entrando essas mulheres nessas especializações, teremos cada vez mais mulheres no futsal, né? Com certeza. E aqui, particularmente na pós da Forte, a gente tem essa possibilidade de formar simultaneamente especialistas em 2 modalidades. Porque a pós é em futsal e futebol. Ai, que legal. Esse é um grande diferencial. Porque é difícil, muitas vezes, durante o processo de formação, ou até mesmo quando você está recém-formado, você definir. Tu quer trabalhar com futsal ou com futebol? Então, a especialização da Forte, ela forma nas 2 áreas. E aí, tanto as mulheres como os homens, eles saem especialistas nas 2 modalidades. E depois eles optam qual delas eles querem seguir carreira. E o que os alunos vão encontrar de módulos? Qual que é a carga de toda a horária, de toda essa especialização, para eles entenderem melhor? É 1 ano? O tempo? Como é que é a pós? Eu estou bem familiarizado, Cris, estou bem familiarizado com a pós, assim, porque participei, se não me engano, das últimas, talvez 6 ou 7 turmas, como professor, já tem um tempo. E todo ano a gente fecha a turma, o que é, né, as pós-graduações, muita dificuldade às vezes para fechar a turma, porque tem que ter uma procura muito alta. Aqui a gente fecha, acaba as vagas, já abre turma próximo semestre. Super específico, né? Super. E quais são os diferenciais? Talvez o principal, como eu comentei, é especialistas nas 2 modalidades. O segundo, período. Em apenas 12 meses, você recebe o certificado de pós-graduado em futsal e futebol. Corpo docente extremamente qualificado. A Faculdade Forte, a Pós-Forte, não abriu mão em nenhum momento de profissionais de excelência nas 2 modalidades. Então, eu sei que eles fazem vários esforços para que os professores sejam altamente capacitados. O que facilita muito o formato EAD. Hoje você pode se tornar especialista em futsal e futebol sem sair de casa.
Então, isso EAD. facilita muito Ai, por que legal. ser EAD. E algo também que ajuda até para não sobrecarregar, porque a gente sabe, né, que Sim, hoje- o mercado de trabalho é muito competitivo, então a pessoa trabalha um tempo muito grande, não consegue estudar, o fato de não precisar de TCC acaba ajudando, porque volta para trabalhos, volta para a parte prática, para colocar a mão na massa, e, abre mão do TCC, porque às vezes tu perdia horas durante a especialização para produzir um projeto de centenas de páginas, que muitas vezes ninguém lê, não é nem colocado em prática. Então, abre mão do TCC, e foca na parte teórica e prática, botar a mão na massa, que faz todo sentido. Que legal. E a sua o seu módulo na disciplina, qual é? O que você foca no seu módulo? É o futsal feminino. Aham. E só acrescentando a tudo isso, esse monte de vantagem aqui que o Mauro elucidou pra gente, eu diria que o fato de ser EAD não tira a praticidade do curso, né? Perfeito. Porque a gente traz muitas experiências práticas, Paulo, os vídeos, todos os professores filmam suas experiências, o seu dia a dia e compartilham com os alunos. A gente entrega o material, deixa disponível para consulta, para que os alunos possam tirar dúvidas, consultar esse material de novo, quantas vezes for necessário, para poder entender melhor a complexidade do que está sendo trabalhado e conseguir adaptar, ajustar a sua realidade para seguir. Nossa, é muito legal. Eu gosto de todos aqui, eu acho incríveis. E esse EAD, ele tem alguma parte prática ou é totalmente EAD? Existem formatos, mas as últimas turmas recentes, ela está sendo 100% EAD, com um detalhe, aulas ao vivo. Ai, que legal. Por quê? E ficam gravadas? Ficam gravadas, Tá. então para quem não consegue acompanhar ao vivo pode assistir as aulas depois, mas a gente estimula muito para que esteja presente nas aulas ao vivo, até pela valorização, né, do professor que está ali compartilhando seu conhecimento em tempo real e para tirar dúvidas. Que Em acaba tempo sendo real. a aula, fica sendo um bate-papo, então você Fica mais consegue, dinâmica, né? consegue Super. compartilhar muito conhecimento, consegue esclarecer muitas dúvidas. Então a gente tem essa característica. Ela é à distância, mas sempre com todas as aulas ao vivo e online. E ele sai capacitado para escolher, eu quero ser preparador, eu quero ser treinador de futsal ou futebol. Sim. Exatamente. Nossa, que legal. Até estendo um pouquinho assim, essa pós específica de futsal e futebol, eu geralmente oriento de uma forma muito transparente. Eu oriento para quem gosta mais da parte técnica e tática, Tá para bom. quem pensa em um pouquinho mais para a parte de treinador ou auxiliar técnico. Para quem pensa mais na preparação física, eu oriento uma outra pós também da Faculdade Forte, que é voltada para a fisiologia do exercício. Mas Então, para o futsal e para futebol. futsal e futebol, porque ela é mais específica para quem está nessa área aí da preparação física. Tem uma pós em fisiologia do exercício de futsal e Isso futebol. mesmo. Que legal. Que legal, ela é Então, super específica para essa parte super de preparo. específica. Acaba tendo, claro, conhecimento de diversas áreas, tu pode trabalhar com outras modalidades, mas acaba sendo um diferencial também ter a pós-graduação em fisiologia do exercício. Porque cada profissional, nossa, a gente vai falando, vai vindo um monte de coisa na cabeça, né? Quem quer trabalhar na área da preparação física, eu falo que passa muito pelo perfil de cada profissional. Tem alguns profissionais que durante a graduação eles já percebem isso. São extremamente práticos, mas têm dificuldade teórica. Sim. E outros o contrário. São extremamente teóricos, devoram livros, só que na prática têm dificuldade. Então, acompanha o raciocínio. Para quem é extremamente prático, eu oriento que faça a pós em fisiologia do exercício, porque ele vai receber esse conhecimento teórico que ele precisa para embasar a sua prática. E o contrário, para quem é extremamente teórico, eu oriento que faça uma pós em treinamento desportivo, porque ele vai aprender a colocar a mão na massa e vai melhorar a sua parte prática. Olha que interessante. Claro que o profissional dificilmente vai saber isso. Quando chega na gente essa consulta, ele vai por intuição, assim, eu vou fazer treinamento esportivo porque eu quero trabalhar com treinamento esportivo, eu vou fazer fisiologia porque eu quero trabalhar no laboratório. Não é isso. É muito mais o seu perfil profissional. Eu preciso complementar aquilo que eu não tenho tão bem desenvolvido. Nossa, isso é muito legal. E, gente, eu tô muito feliz em saber um pouco da história de vocês, entender mais sobre o futsal. Agradeço muito a presença de vocês, foi incrível. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem pro profissional de educação física que tem interesse em fazer uma especialização em futsal, em futebol. O que ele pode encontrar? Deixa uma mensagem para eles da experiência de vocês. Cris, fica à vontade. Olha, primeiro eu quero agradecer essa mesa com vocês aqui, aprendi demais, viu, Paola, Mauro?
Vou levar com muito carinho tudo que a gente discutiu aqui. E para os profissionais, eu diria que o futsal, tanto o futsal quanto o futebol, são modalidades que estão se reinventando, que estão com conceitos novos de metodologia, de prática, de conceitos. E a gente precisa estar num lugar para sermos, né, todos nós profissionais diferenciados. Vocês aí estão querendo engajar numa carreira, principalmente as mulheres, se preparem, vão atrás do conhecimento, que a gente sabe que é sério, que é uma pós que vai te levar a ter esse sucesso, a ter garantia, a ter confiança para que o trabalho possa ser desenvolvido. Então, acho que vocês estão no lugar certo, com as pessoas certas aqui, são excelentes profissionais que vão contribuir para a sua formação de carreira. Sim. Eu agradeço também, eu vou aproveitar e colocar um pouquinho aí de pressão nos profissionais, né? Isso é sempre bom. Porque com o passar dos anos eu vejo que nossa responsabilidade é cada vez maior. Sim. A nossa responsabilidade como profissional. Dando 2 exemplos para finalizar aí a minha fala. Primeiro, para quem trabalha com crianças e adolescentes. É cada vez menor o tempo que as crianças têm de contato com as atividades esportivas, por vários motivos. Pelas tecnologias, pelo ambiente social, tem cada vez menos campinhos de futebol, quadras esportivas, tem cada vez mais construções, prédios, a gente sabe tudo isso. Então, o tempo que ele passa com o profissional de educação física ele é cada vez maior, seja na escola e seja nas escolinhas de futsal, futebol, que é outra modalidade. Então, se o tempo é cada vez menor, a nossa responsabilidade como profissional é cada vez maior. O nosso trabalho tem que ser de excelência, os nossos treinos, as nossas atividades têm que ser de excelência. Então, esse é um ponto. Por outro lado, as pessoas também procuram cada vez mais profissionais da educação física para cuidar da sua saúde, para cuidar da sua qualidade de vida, para afastá-los de doenças, para melhorar, né, o seu dia a dia. Então, também, nós como profissionais, a gente tem a responsabilidade de promover saúde com cada vez mais qualidade. Então, o meu pensamento principal, além dessa formação continuada que a Cris muito bem trouxe, é a responsabilidade nossa como profissional, que ela é cada vez maior e será cada vez maior. Por isso é super importante você, profissional, sempre se especializar e dar valor à nossa profissão, que é tão linda. Vocês disseram isso no início, que nós somos promotores de saúde, e a partir do momento que as pessoas entenderem que a gente cuida da saúde e não da doença, e a gente promove uma vida com mais longevidade, com mais bem-estar, tudo muda, né, professores? Tudo muda. Então, muito obrigada a presença de vocês. E você, profissional de educação física, espero que você tenha gostado. Você, profissional da área da saúde, também curta, compartilhe e acesse aos próximos podcasts da Faculdade Forte. Até breve. Tchau!